receptivos. Reconciliação. Bom, o aparelhinho ajuda, mas é 100% ainda. Transformação. Tudo tem uma ação, né, mano? O quê? Renúncia. Alguém disse outra coisa ali antes, o que foi? Perdão? Cura. O que mais? Arrependimento. Espírito Santo, guiado pelo Espírito. Pode ser? Mais algum? Multiplicação. Irmãos, vejam que nós encontramos muitos desafios, mas olha o quanto que nós cremos no Senhor. Nós cremos nele. E nós sabemos, irmãos, que ele é poderoso para fazer. E Paulo, ele escreve na sua carta a Efésios, falando, Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo que pedimos, segundo o seu poder que opera em nós, segundo o seu bom propósito. Então, tudo isso que a gente vê aqui, gente, milagre, pessoas receptivas, reconciliação, transformação, sabe? Nem eu entendi o que eu escrevi, está feio mesmo, né? Renúncia, perdão, cura, arrependimento, guiado pelo Espírito Santo e multiplicação, irmãos. Tudo isso nosso coração deseja. Amém? Obrigado, missionário. Atos capítulo 10. Deixa eu ver se eu estou certo. Se eu falar tipo metralhadora, vocês me perdoem, tá bom? Atos capítulo 10, do 1 ao 8. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano, era um homem devoto, temente a Deus, como era também toda a sua família, e dava aos pobres esmolas generosas, e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão no qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram a Deus e ele as guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope, mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa, os soldados devotos de seu grupo de auxiliares, e lhes contou o que havia acontecido. Verso 9, vamos ler todos juntos. No dia seguinte, não, eu quis dizer, eu estou falando sozinho agora, tá, desculpe. Mais alguém fala sozinho ou só eu? Sabe, eu sou meio estranho mesmo, né? Sabe que depois que eu coloquei aparelho auditivo, eu descobri uma coisa, pastor Fábio, que quando eu falo sozinho, eu falo alto. Vamos lá, verso 9. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, e era cerca de meio-dia, e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase, e viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol a ser baixado por suas 4 pontas, e no lençol havia toda espécie de animais, répteis, e então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes, então subitamente o lenço foi recolhido. Pedro ficou perplexo
pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens de Cornélio tinham enviado, encontraram a casa de Simão, e eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão. Irmãos, se nós olharmos para essa passagem que Lucas escreve aqui, enquanto Cornélio é um homem receptivo à visão, apóstolo, fala assim, apóstolo, 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 Pedro não é receptivo. Um homem cheio de unção, um homem cheio de graça, um homem que chega para aquele homem ali na porta formosa e diz: o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta aí. Pareceu fácil esse milagre, não pareceu? Mas vamos falar, a gente lê rapidinho. Mas por que é difícil visitar alguém? Se precisa um anjo criar uma burocracia para que Simão, o Pedro, vá até a casa de Cornélio, tem alguma coisa acontecendo. Em Cornélio, ele está animado com a visita, amém? Mas o visitador não. Quanta gente, irmãos, que deseja receber uma visita, mas os Pedro não vão. Sabe, irmãos, a resposta de Pedro, quando ele tem a visão do lençol ali, e os animais impuros estão ali, ele fala assim: jamais, Senhor, jamais eu fiz uma coisa dessa. Pedro está trazendo toda a sua carga ética, toda a sua carga de etnia, todo o seu purismo, como um bom judeu, fala assim: olha, eu nunca fiz isso, eu nunca comi um porco, eu nunca comi um camarão. Se agora você pega, baixa um lençol e diz para mim comer isso, justo próximo ao meio-dia, a hora que eu estou com fome. A visão diz: mate e come. Eu falei: nunca fiz isso? Mas eu estou mandando. Não. Já Cornélio, quando recebe a visão do anjo, ele fala assim: ele de imediato prepara as pessoas para que vão visitar Pedro. E ali, gente, nesse texto, e Pedro, quando ele tem essa visão, preste atenção aqui, irmãos, Pedro ficou perplexo. A perplexidade, é difícil falar essa palavra, ou seja, o espanto ou a admiração, ela mexe com a gente. O que às vezes necessita no nosso coração, irmãos, é ficar perplexo. Às vezes o que o nosso coração precisa é entrar em êxtase. Vejam, Evelyn, que ele é apóstolo. Coluna da igreja de Deus, amém? Mas burocratismo. Pontificidade. Se nosso amigo, apóstolo Pedro, pontificidade, já pensou mais? Mas por que surge essa dificuldade? Ela alude à paz, mas é só uma cor, que poderia ter um outro nome. E nós temos conceitos estabelecidos sobre tudo. Tudo você tem um conceito estabelecido. E Pedro, ele tinha um conceito, e o conceito é: jamais eu entro na casa de um gentil. Jamais eu vou naquela casa. Jamais eu faço isso. E nós, cristãos evangélicos do Brasil, estamos entrando nesse caminho.
Não, eu não. Aí é demais. E é interessante, irmãos, que Pedro, ele precisa que Deus fale com ele de uma maneira profunda para que ele faça aquilo que precisa ser feito. Gente, olhem aqui para mim, preste atenção no que eu vou dizer. O Senhor Jesus, Rei e Salvador, no seu plano de expansão, pastor Marcos, ele queria alcançar uma etnia romana, mas Pedro era contra a expansão. Pedro não queria. Não, tá bom aqui nesse grupinho. Tem gente que não gosta de gente nova na igreja. Não gosta de multiplicação, não gosta de gente diferente, não gosta de gente que não combina com ela, não gosta de gente que torce para o time diferente do dela, não gosta de gente que se aparece mais que ela, não gosta que alguém seja mais metida que ela, mais barulhenta com ela, ou mais calada que ela. Se a gente chega alguém que fala, nossa, é meio parecido com o pastor Alberto, eu vou gostar ou vou me incomodar? Parece alguém e começa a receber os mesmos elogios que você recebe. Ixi, vira o inimigo. Olha, o Fabinho toca bem bateria, mas esse cara... Às vezes o inimigo da expansão do reino é a nossa vaidade. E Pedro, ele precisa pegar os alvos deles e ir visitar. Mas olha que interessante, gente. Pedro, ele vai até a casa de Cornélio. Coloca para nós 10:24, por gentileza. Gente, eu estou pulando etapa para a gente, depois eu mando o texto para vocês, vocês leem. Chegaram a Cesareia no dia seguinte, Cornélio esperava e havia reunido os seus... Gente, olha que anfitrião, fala assim, anfitrião. Modelo. Anfitrião, modelo. Olha o que esse anfitrião faz, irmão. Chegaram a Cesareia no dia seguinte e Cornélio os esperava, havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Próximo. Vou ler aqui. Mudou lá já? Não. Não ainda? Tá certo? É eu que estou ruim então. 25. Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele adorando. Um judeu, purista, cheio de vaidade, vê um romano se prostrando diante dele. Ah, esse cara está ensinando Pedro a ser servo. Eu acho que essa história, quem saiu mais edificado foi Pedro. Próximo texto, próximo versículo. Mas Pedro levantou e disse, fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Próximo. Os dois conversaram e depois entraram na casa onde muitos outros estavam reunidos. Próximo. Pedro lhes disse, vocês sabem que nós... Olha o que Pedro diz para o homem, gente. Mas, se você for visitar alguém, não fale como Pedro, amém? Tá bom? Pedro, você fica aí, hein? É bíblico, mas se eu falar assim, a mosquinha vai vir junto. Olha, imagine, Marcos, você visitando alguém e fala assim, vocês sabem que nossas leis proíbem de que um judeu entre num lar gentil, ou seja, cara, eu nem deveria estar aqui, para começo de conversa. Olha o quebra-gelo desse. Ele quebra.
num lugar de gentil, como este, ou se associe com gentil, não dá nem para mim andar junto com vocês. No entanto, Deus me mostrou que eu não devo mais, antes devia. Não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Mano, olhem aqui para mim, um dos desafios da expansão do reino é a gente parar de carimbar os outros como impuro e impróprio. Gente, tem gente que não gosta da igreja, é ou não é? Tem ou não tem? Mas gente, olhem aqui para mim, vamos deixar ninguém escutar, tá bom? Mas tem pessoas que a igreja não gosta. Eu tenho certeza que você conhece um aí que a igreja não gosta, que a igreja detesta, tem um ódio. E Cornélio era esse cara para Pedro. Próximo. Por isso, eu vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Olha, gente, eu fico lendo o texto ali, fico pensando, olha o que Pedro disse, eu não levantei objeção nenhuma. Será? Será que ele não levantou objeção? Imagine, o Tiago chega na casa, olha, eu vim de bom grado, mas faz 3 meses que Deus está me mandando vir. Olha, eu não fiz objeção, parece bonito, parece espiritual. Paulo, gente, vamos falar a verdade, Pedro não deu uma espiritualizada, eu não? O que vocês acham? Passou um souvenir de crente assim, daqueles, para deixar brilhando. Próximo texto, próximo versículo. Cornélio respondeu, há 4 dias atrás eu estava orando em casa por volta desse mesmo horário, 3 da tarde, e de repente um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. E ele me disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou de suas esmolas, agora envia mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado de Pedro, ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim mandei buscá-lo de imediato. Mas será que Simão quis vir de imediato? Gente, quantas vezes que estou falando eu, mas também você, eu estou falando você, e nós fizemos isso. A pessoa vai lá em casa fazer uma visita e orar por mim, não dá, por quê? Não tenho dinheiro, eu não sei falar, e a gente começa a dar um monte de desculpa. Não tenho tempo. Deus abriu a porta da expansão. Deus mostrou que havia uma porta na muralha, e a gente fez o quê? Deixa pastor. Se a gente tivesse diácono, a gente ia falar, deixa para o diácono. Se tivesse presbítero, ia falar, deixa para o presbítero. Se tivesse obreiro, deixa para o obreiro. Quantas vezes, irmãos, que Deus abriu uma porta e a gente se fez de louco? Agora estamos todos aqui esperando. Olha essa parte de Cornélio, gente. Assim mandei buscá-lo de imediato e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Estou lá no final, estou no final já, irmãos. Irmãos, olha o que Cornélio diz. Eu estou aqui com a minha família, com os meus parentes íntimos, para ouvir a mensagem que você tem para a gente. Quantas pessoas, irmãos, que são acessíveis? Dan Kimball, no seu livro Sensível ao Interessado, aliás, o nome do livro é A Igreja Emergente, e ele tem um título chamado Sensível e Interessado. Ele fala que existem pessoas que são sensíveis e interessadas, como Cornélio, mas ele não conhece Jesus. Talvez ele fale de cristais, de pirâmides, ou de ufologia como eu. Aí a igreja vai lá e despreza esse camarada. E a igreja, ela precisa perceber
e ser sensível ao interessado. Você conhece alguém sensível e interessado? Alguém sensível, é alguém interessado. E basta você, gente, só ticar o nome dele e pôr como teu alvo. Então, gente, aqui, Pedro vai falar no 33, isso. E o que eu quero que você agora preste atenção no que eu vou expor para vocês, porque Pedro vai falar o bruto do evangelho. Fala assim, bruto. Bruto. Pedro ele vai trazer uma fala que ela é o evangelho bruto. Não existe teologia da prosperidade, não existe teologia da libertação, não existe teologia coach, não existe nada. O evangelho ele está puro, não passou por ninguém ainda contaminando. Porque Pedro ele está com a coisa bruta no coração dele. Ele está com uma mensagem pura, não foi contaminada. Verso 33, assim mandei buscá-lo de imediato e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou você trazer. O Senhor mandou você trazer. Qual é a mensagem do Senhor? Verso 34. Então Pedro respondeu. Primeiro eu vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Então todas as nações ele aceita aqueles que temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem das boas novas para o povo de Israel. Eu falo assim, agora eu vou pregar a mensagem das boas novas. Paz com Deus é por meio de Jesus Cristo. Gente, evangelho puro. Paz com Deus por meio de Jesus. Ele não está oferecendo nada, e ao mesmo oferecendo tudo, paz com Deus. Por meio de Jesus Cristo, que é outra parte do evangelho. Jesus é Senhor só da igreja? Todos. Kuyper, ele fala que não há 1 metro quadrado nessa terra onde Deus não possa dizer é meu. Próximo. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia e começando pela Galileia, depois do batismo que João proclamou, o evangelho. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Gente, evangelho, 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 evangelho. E com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo o quê? O bem e curando a todos os oprimidos pelo... Pedro está sendo muito claro, gente. Sabe, não tá, o problema é que a gente dá muita volta, é ou não é? É um homem objetivo. Porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez, de toda a Judéia, em Jerusalém, onde mataram e penduraram na cruz. É evangelho. Jesus, cruz, morte. Próximo. Mas Deus o ressuscitou no 3º dia e o permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos.
E ele nos mandou anunciar a sua mensagem em toda a parte e testemunhar que Deus o designou o juiz dos vivos e dos mortos. Gente, essa é a mensagem. Sabe, esse texto, que é um texto que a gente deve o quê? Meditar. Quando a gente for ir em nome de Jesus, qual parte dessa mensagem eu vou fazer? Qual parte? Sabe, gente, e a gente olha para esse texto, e a gente tem que saber, e aí quando Pedro está ali, e ele dá essa mensagem, gente, vamos continuar o texto, só para a gente ir para o final já, e é a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, Bíblia, Jesus estava nas Escrituras, dizendo que todo que nele crer receberá Evangelho, de seus pecados por meio do seu nome, Evangelho. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Gente, você fica imaginando uma situação dessa? Você, ali, falando de Jesus e o mover de Deus acontecer, o que você fica? Como é que você fica? Uma vez, eu ri porque eu lembrei de uma coisa, uma vez eu estava visitando um rapaz, e eu dando para ele, missionário, uma palavra de encorajamento e ânimo, e de repente saiu da minha boca uma língua estranha, assim, e daí ele falou, e eu falei assim, palavra breve assim, e ele falou, não, essa palavra eu não entendi, eu estava tão animado, que de repente se me escapou uma palavra em línguas, assim, no meio, e ele falou assim, não, o que você falou? Eu, não, o que... Sabe, irmãos, e você se explicar que você estava inspirado, sabe, cheio de Jesus, e você tem que ser cheio de Jesus, e de repente, irmãos, o mover de Deus vai acontecer, sabe, irmãos, você e eu fomos chamados para algo maravilhoso, sabe, você foi chamado para algo tremendo. Para de ficar dando justificativas, como Pedro, irmãos. Pedro era um apóstolo, gente, sabe? Não, a gente não está falando de um idiota, a gente não está falando de um cara que chegou agora, a gente está falando de um homem experimentado. Sabe o que é um homem experimentado? Sabe o que é um homem pôr os pés e ficar em pé sobre a água? Mas se recusa a fazer a visita só porque o homem é romano? Vocês estão vendo o abismo que há entre viver a chamada da expansão do reino? Porque o Senhor falou, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a obedecer tudo que eu ensinei para vocês. Quando Pedro precisa pôr o pé em Roma, fala, não, aqui já não, né? Aí está demais, né, Jesus? Porque Jesus, irmão, Ele quer que o Evangelho expanda, Jesus, Ele quer que você vá, mas você precisa vencer os teus conceitos dentro do seu coração, que impede você de ir. Quando a gente começa a falar, irmãos, de fazer um trabalho para Jesus, muita gente começa a achar ruim, a murmurar, a reclamar, falar que é o outro que tem que fazer, não ele, não tem um talento. Irmãos, para. Eu lembro uma vez que a gente estava numa conferência, era ali, a igreja era ali na José Loureiro, quanto tempo ali, né? Foi ali que a pastora Cida me viu lá estranho, né, pastora Cida? Ela dando aula para mim, eu fazendo umas perguntas difíceis. E aí eu estava lá, gente, e o homem que estava pregando, o missionário, falou assim, quem tem a fé de Abraão aqui? Turma, igual que os bonecão do posto.
Ela falou, então agora você vai sair daqui da igreja agora e vai lá trazer alguém para a igreja. Lembra disso? Eu com meus amigos doidos, gente. Estava lá, pastor Ciro? Estava lá, ó. Mas estava lá, Gê, esse dia ou não? Não? Gente, eu com esse amigo meu doido, a pastora Cida conheceu ele. Cara, e agora a gente levantou a mão, tem que ir atrás de alguém. Porque agora eu já levantei a mão, pastor Flávio. Porque é assim, gente, aqui é gostoso. Mas lá fora, gente, é sangue nos olhos. Aqui, olhem aqui para mim, e o que é confortável estar em Jerusalém. É confortável, cara, ser apóstolo Pedro em Jerusalém, mas é desconfortável ser Pedro em Cesareia de Filipe. Oh, aleluias, 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 aleluias. Está confortável para nós? Está muito confortável. Está muito confortável. Para que haja expansão do reino, você vai ter que deixar o conforto de Jerusalém, Pedro. Vou dar uma mensagem, né? É muito confortável aqui dentro, gente. É muito confortável, gente, quando a gente tem um controle sobre tudo. Mas quando a gente vai para um lugar que a gente não tem controle, Joel, quando a gente vai para um lugar que a gente não sabe o que vai acontecer. Esse é o evangelho bruto. Existem pessoas que precisam de você, existem casas que precisam de você, você não sabe o que vai acontecer. É confortável ser apóstolo Pedro em Jerusalém, mas é desconfortável ser apóstolo Pedro em Cesareia. Mas Jesus fez uma promessa. Jesus fez uma promessa para mim e para você. E com base nessa promessa nós vamos orar daqui a pouco. Coloca para nós Marcos, capítulo 16, verso 20. Eu estou tratando de visita em Santa. Eu preparei uma mensagem esses dias atrás, dei domingo passado, que é a luta entre a carne e o espírito para fazer uma visita. Eu comecei a avaliar, a refletir. Poxa, gente. Olha só o que diz. Os discípulos foram. Quantos de nós, irmãos, que não foi, porque está esperando um sinal? A gente quer primeiro um sinal para depois ir. A gente quer uma coisa encantadora, esplendorosa para depois ir. E os discípulos foram de toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava, confirmando com muitos. Quem quer ver isso na visita? Quem quer ver milagre? Quem quer ver pessoas receptivas como Cornélio? Quem aqui quer ver uma reconciliação naquela casa? Quem aqui quer ver uma transformação? Perdão, cura, arrependimento, ser guiado pelo Espírito Santo, multiplicação. Bom, todos nós queremos. Mas o problema é que a gente quer que isso aconteça para ir depois. Olha o que ele disse: os sinais seguirão aqueles que... Se você não vai, não tem sinal.
Às vezes, irmãos, não é que não tem sinal, não é que não tenha poder, não é que não tem grandeza, é que na verdade nós não vamos para que aconteça depois. Porque nós temos uma mentalidade tão firmada na carne, nós temos um coração tão endurecido, irmãos, que nós queremos que Deus faça para depois a gente ver se vai. É claro que a gente espera que algum vá no lugar da gente. Mas então, irmãos, o que a gente tem que mudar a nossa mentalidade em relação ao Senhor Jesus, que a gente tem que ir, irmãos, sem saber o que vai acontecer direito. Tem que ir. Gente, você acha que Natan sabia o que ia dar o BO dele com o Davi? A missionária Aurora não dá uma missão doida. Não. Se existe uma pessoa que me treinou, foi a missionária Aurora. Ela me dá uma missão difícil demais. E para ela aquilo era fichinha. Para ela aquilo era fácil. Quando o pastor Zé me viu chorando, gente, porque a missionária me deu missão e eu não queria fazer. De medo. O que a missionária tem na cabeça me dar essas missões? Olha, eu arrumei uma casa para você visitar. Eu, tímido, tudo sem graça, tudo. Eu lembro, João, quando eu comecei na igreja, eu sempre usava calça jeans, não sei se você lembra, João. Aí eu cortava a tesoura e ficava tipo cheio de franjinha, assim, sabe? Andava com esses tênis de skate, assim, calça aqui do lá embaixo, assim, ó. Eu andava de skate, tudo piazão, assim. Aí a missionária fala assim: irmão, você vai fazer uma visita, levanta a calça. Se arruma direito. Gente, eu lembro a primeira vez que eu fui pregar. Primeira vez. Falou assim: irmão, você precisa pregar hoje. Mas hoje? Quando? No culto das 7 horas. Não, 3 horas tem um culto aqui. Isso é hora do almoço. É zoado, pense num cara zoado. Aí eu não tinha nenhuma camisa para ter, não tinha mesmo, não tinha uma camisa. Eu fui lá e peguei uma camisa emprestada no primo meu, sem um botão ainda. Gente, quanta gente na igreja, uma senhorinha de 150 anos. E você tem que pregar, irmão, com toda a força que Deus te deu. Então, irmãos, sabe o que eu acho que a gente falha às vezes como pastor, gente? É porque a gente tem medo de dar missão para os outros. Acho que a gente ia dar umas missão pancada. Às vezes a gente assim, meio louco, sabe? Porque a gente não, por que a gente não dá missão para os outros pagar? Porque às vezes a gente também não quer pagar a missão. Eu lembro uma vez o missionário falou, 2 caras brigando, vai lá e divide a briga. Eu falei, tá doido? Vai. Eu e o pastor Zito, uma vez, a gente foi numa missão. Irmã Niude, na casa da irmã Niude, né, irmã Niude? Gente, eu nunca vi aquilo, gente. Eu e o pastor Zito chegamos lá e um cara, a hora que, gente, é sério, gente, é coisa de Bíblia ou de louco. A gente chegou lá, aquele homem olhou para a gente, se armou e fez bem assim. E rosnava igual um cachorro, gente. Gente, eu falei, graças a Deus que o pastor Zito está comigo, meu Deus. Aleluia. Imagine só, te jogo nessa missão, Igor. Já pensou, Fabinho, te jogo na missão, você olha para o cara, na hora você lembra do gadareno, mas não. Era gadareno. E o pastor Zito foi visitar, o cara ficava ralando com a faca no portão. Não é, pastor Zito? Perguntam. Hoje é gostoso. Aí você tem que orar pelo homem, e a gente lá, e oramos pelo homem, e o homem foi liberto. Sabe, irmão, eu vou dar uma dica para você. Posso dar uma dica para você? Posso. Gente, é que nem expulsar demônio, né? Quem aqui teve medo de expulsar demônio fora eu? Tem mais alguém ou só eu? Como diz o missionário César, o primeiro demônio você nunca esquece.
Eu lembro a primeira vez que expulsei o demônio de um cara. Gente, eu fiquei admirado com aquilo. E o cara era da minha célula. E lá no encontro, e sai, e aquele fervo lá na libertação. Ah, gente, aqui eu vou falar com força, porque se eu não conseguir, tem o pastor que está do lado para me ajudar. Olha que maravilhoso. Não é maravilhoso, pastor? Tem alguém comigo para me ajudar. E você precisa andar nessa fé, irmãos. Você precisa andar, irmãos, nessa fé. Misericórdia. Você precisa andar nessa fé. Atos 14, 3. Gente, depois vocês vão liberando perdão para mim aí, que tudo põe na minha conta, amém? Que vocês põem na minha conta, eu ponho na conta de Jesus e está tudo pago. Ai, estou angustiado. Estou angustiado, irmãos. Atos 14, 3. Aleluia. A gente tem que orar ainda, irmãos. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Sabe, irmão, o teu alvo é a palavra. O teu alvo é pregar a palavra. O teu alvo não é se você tem talento. O teu alvo não é se você é capaz. O teu alvo não é se você tem faculdade. O teu alvo não é se você tem cursinho. O teu alvo não é se você tem título. O teu alvo não é nem tempo de igreja. O teu alvo é Cristo. Se o teu alvo for Cristo, se o teu desejo for dar uma palavra de Deus, Ele acompanhará com os sinais. Nós queremos esses sinais, mas nós precisamos ir em nome dEle. Ir em nome dEle. Cadê as casinhas? Onde que estão as casinhas? Aonde? Eu não estou enxergando. Ai. Além de surdo, não enxerga direito, né? Eu falei para a Cris, eu estou com óculos, eu estou com um aparelho auditivo, só falta a bengala para ser velhinho. Sabe que o meu sonho, irmãos, é ser velhinho? Você acredita? Está comendo? Que bom! Porque eu vi a minha mãe, gente, morrer com 45 anos. Quanta beleza da vida ela não viu. Que Deus me dê graça de ser um velhinho, amém? Vocês orem por mim. Vamos lá. Onde eu estava? Ah, tá, na casinha. Já estou pipocando já. Gente, alguém pode me ajudar que eu já estou meio azucrinado aqui. Entrega para cada um deles, por gentileza. Entrega uma por primeiro, e depois tem mais um esquema aí. Pastor Fábio, alcança minha mochila, alguém ali, por favor. Obrigado, irmão. Eu queria que alguém entregasse para cada um uma folhinha dessa aqui, ó. O senhor pode? Obrigado, missionário. Só deixa uma comigo, por gentileza. Obrigado. Irmão, você vai receber uma casinha e uma folhinha aí, que é um guia. Amém? Todos receberam, irmãos? Amém? Estou angustiado aqui, irmãos. Irmãos, aí está um roteirinho, um cronograma para você fazer as suas visitas. Ali tem, irmãos, para te ajudar, a primeira parte, antes da visita. Ore por um alvo, irmãos. Obrigado, missionário. Após, irmãos, ter um alvo, interceda por essa pessoa. Interceder é se colocar na brecha. Sabe, irmão? Entrar em contato com esse alvo. Marque uma visita. Prepare uma porção das Escrituras para compartilhar. E consagre um dia de jejum, de oração, no dia da visita. Pegue o texto de Efésios 1:15 a 23 como reflexão para você orar.
Depois, irmãos, que você tiver alguém para você visitar, a segunda parte, durante a visita, irmãos, seja objetivo. Sabe, pergunte como a pessoa está. Ouça o coração dela. Olha, irmão, gente, o texto de Natan, gente, é uma aula que eu vou te falar, hein? O que vocês acham? Eu achei maravilhoso. Sabe, depois, gente, de ouvir a pessoa, compartilhe uma porção das escrituras que você preparou. Sabe, irmãos, creia que o Senhor usará você poderosamente, creia. Ore pela pessoa, ore com imposição de mão, ore por libertação, cura em nome de Jesus, o evangelho. Convida essa pessoa para estar no culto, no domingo. Sabe, gente, ao chegar em casa da visita, tire um período de oração em gratidão a Deus por ter aberto uma porta de trabalho. Tenha um momento diário após a visita, tenha um momento diário de intercessão pela visita. Pergunte como a pessoa está e se ela sentiu alguma coisa, alguma diferença após a visita. Fale como você ficou feliz de visitá-la e não reclame. Essa é a minha parte. Lembre ela do culto de domingo. Ore ao Senhor Jesus para que uma porta se abra para uma célula de oração. Sabe, irmãos, não nos falta trabalho, não nos falta ferramenta. Irmãos, a verdade é que não falta nada. O que falta é um coração sensível. O que falta, irmãos, nós cremos na unção. O que nos falta é crer na mensagem, é crer no evangelho. E a gente queria tirar um período de oração aqui. Eu queria que a gente afastasse um pouco essas cadeiras e vocês viessem todos aqui na frente, irmãos. Os pastores vão orar e ungir, e debaixo da palavra de Deus nós vamos ser cheios. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Deixa as crianças aí, elas vão receber, e a gente vai começar a orar. Deus vai ungir, Deus vai fazer algo aqui. Oh, aleluias. Venha para frente, irmãos, venha para frente. Reclama chori clantarabalabaxai. Recano conte coia de blalabastome cantanamanai. Ronde cramas churi cantarabaxai. Rebalabasuriandele balabaxai. Choquiambaraba chore cantarabalabastore cantarabalabachai. Remachore cantaramanamanai. Começa a orar, começa a pedir para o Senhor, começa a falar com o Senhor. O Senhor falou contigo essa noite, começa a buscar nele unção, começa a buscar nele graça. Começa a orar em línguas, começa a buscar. Se você quiser dobrar o seu joelho, dobre, mas comece a buscar do Senhor. Ore balaba chore cabalaba chore cantaramanai. De canto conte cantarabalaba chore cantarabalaba show. Remanamanamas tu me canta ramanamachai. Declama chore cantarabalaba chore cantalabalaba chore cantaramasai. De cantore balaba chore cantarabalaba chore cantarabalaba chai. Remachore cabarabaraba cheque cacatarabachai. Yando que andore balaba sai. Oh Senhor, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, Deus, ao coração desse homem, vai falando, Senhor amado, ao coração dessa mulher, vai falando ao coração desse jovem, vai trazendo pessoas, Deus, pessoas como Cornélio, pessoas que precisam de uma visita, pessoas que precisam, assim como Davi, era alguém poderoso, mas precisava de oração. Deus, que nós possamos ir no Teu nome, que nós possamos ir no Teu nome, que nós possamos ir no Seu 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 nome. Reclabalaba choriandere balabachai. Recandore balaba chore candarabalabachai.
Oh, sai. Os pastores vão impor as mãos sobre vocês e vai orar por vocês.
estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas em me humilhar preciso de ti. Vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas em me humilhar preciso de ti. Vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Comece a agradecer. Restaura o meu ser para o teu louvor. Comece a agradecer ao Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Você que pode. Você que pode, aplauda Ele, adora Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda honra, toda glória. Nós te adoramos, nós te adoramos. Re balaba chore balai, checa barabalaba xereca charabashai. Glorifica, glorifica, glorifica. Re balaba choriande re balabalai, re cachere barabalai, toque chope barabalaba show, re cacharabala show. Oh, aleluias, 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 aleluias. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Queria que alguém acendesse as luzes, por favor. Irmãos, o teu coração precisa arder, amém? Mas existem corações que precisam arder também. Eu quero fazer para você um desafio, que você venha aqui e pegue mais 2 casinhas dessa, para você levar para alguém, porque alguém precisa. Você incendeia o coração dessa pessoa. Alguém pode ajudar a distribuir, irmão? Tem um obreiro, um diácono, um presbítero? Amém? Um obreiro de valor, falar igual? Pegue.
posso imprimir e mandar mais, ou eu providencio. Você vai lá ministrar assim. Oi, linda. Irmãos, preste atenção aqui em mim, amém? Irmãos, a gente não terminou ainda, amém? Glória a Deus. A gente tem que arrumar a casa. A gente pegou a casa arrumada, tem que entregar arrumada, não é verdade? Irmãos, muito obrigado por vocês terem vindo. Muito obrigado. Vocês são preciosos, amém? Missionário César, muito obrigado por me ceder tempo para estar aqui. Meu coração se alegra. O desejo do meu coração é que a gente possa prosperar, amém? Glória a Deus, aleluia. Agora, meu irmão, isso não vai valer de nada se você não decidir fazer visita. E eu quero saber aqui quem vai visitar aqui a partir de hoje. Amém. Você tem uma missão de arrumar mais 2 pessoas que vão fazer visita também. Você pegou as casinhas, amém? Meus irmãos, olha só, presta atenção aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Deixa para arrumar depois, presta atenção aqui, rapidinho. Ó, nós aprendemos aqui com o pastor Beto que Deus visitava. Deus não fez visita? E Deus visita até hoje, amém? Jesus visitava, não visitava? A igreja primitiva, começando pelos seus líderes, ela também visitava, sim ou não? Então nós, gente, precisamos ser uma igreja que visita. Mas nós só seremos uma igreja que visita se você decidir visitar. Se você assumir um compromisso pessoal, né? Uma coisa que o pastor Beto falou, um monte de coisa que eu gostei, mas uma coisa que eu gostei que ele falou é que não pode ser uma estratégia institucional. O que descredibilizou a visita que ele fez, o testemunho que ele deu, é que era uma estratégia institucional. Não é verdade? Eu sei que você está aqui, que é um programa nacional da tua igreja. Você está aqui porque teus pastores te mandaram. Talvez ele, no coração dele, não foi só por isso, mas foi a imagem que passou, não é? E nós não podemos ser crentes que só fazem alguma coisa quando a instituição diz que a gente tem que fazer. Até porque nós não somos de uma instituição, nós somos de um Senhor que morreu por nós. A Casa da Bênção não nos comprou e não pagou por nós um alto e bom preço. Embora a Casa da Bênção é algo bom para a gente, não é verdade? Amém? Mas é o nosso compromisso pessoal com Jesus. A sua vida vai mudar quando, além de uma instituição, quando além de uma liderança, você conseguir assumir um compromisso pessoal com o Senhor. Amém? E você decidir visitar. Gente, a visita está no DNA, na essência. Porque para tudo a gente visita. Para ganhar uma alma a gente visita. Para consolidar ela a gente visita. Para ensinar ela a gente visita. É ou não é verdade? Amém? Depois que enviou tem que visitar um monte de vezes ainda. Sim ou não? Mas cuide, o olhar que o pastor Beto deu aqui, ó, cuide, para que você vá com uma palavra de Deus para uma pessoa. Para não falar a sua opinião, para não fazer fofoca nos irmãos. Não é verdade? Que tem visita que você já fez e tem visita que você já recebeu. Todo mundo passou por essa experiência, que você ficou pior. Se alguém for te visitar e fazer você ficar pior, fale para ela: você não cumpriu o seu propósito hoje, você me deixou pior do que eu estava. Amém? E não seja uma pessoa que vai visitar para deixar os outros pior. Leve uma palavra de Deus. Amém? Né? E quando nós recebemos a palavra de Deus, gente, nosso coração para falar, nós somos encorajados. O que mais me encoraja, pastor Beto, é quando Deus dá uma palavra. Cara, quando Deus dá uma palavra, não interessa. E todas essas coisas aí, não é que a gente colocou como dificuldade, parece que some, não é? O problema é que a gente busca mais palavra para nós do que para os outros. Comece a buscar para os outros, que você vai ver que Deus vai fazer algo poderoso na sua vida, amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Beto, da pastora Cris, que se dispuseram a estar aqui como bênção nesta noite em nossas vidas, Pai. Eu agradeço, Senhor, por cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor, que se dispuseram a aprender, a receber algo do Senhor, Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos
pessoas visitadoras, para que possamos, Senhor, edificar uma igreja que visita, Pai. Não podemos nos acomodar no nosso individualismo, no nosso egoísmo. Nos perdoa por isso, Pai. E ajuda-nos, Senhor, a, Senhor, transcender a nós mesmos, para levar a Tua mensagem para os outros, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você quiser extrapolar o desafio, em vez de mais 2, arrumar mais 3, mais 4 visitar, você pode passar aqui e pegar a casinha aqui, ó. Amém? Deus te abençoe.